Olá, irmãos, a paz contigo. Rapaz, Então, este é o canal Liturgia em Família e nós vamos falar do filme Rede. esse filme Rage que nós vamos falar é um filme do ano de 2015, porque existem muitos outros filmes sobre Rage. É é um livro do tempo de 1880. A autora se chama Johanna Spiri, ou Piri, que é em sueco o nome dela. Suíço. Suíço. Ela é sueca, não importa. Tá. Rage é um filme sobre uma garota órfã de 8 anos de idade, feliz e tagarela, que mora com seu avô nos Alpes suíços. Ela tem facilidade em fazer amigos e sempre, pode contar com a ajuda dela. Ela é uma criança muito disponível, apesar das situações de vida que ela tem, apesar de tão pouca idade, que o livro conta e o filme conta. Porque ela é uma criança pequena, de 8 anos, onde já ela perdeu os pais. Ela vivia com a tia e a tia consegue um trabalho na cidade, no meio da Alemanha, e precisa não pode levar ela. Então, a tia ao mesmo no mesma hora leva ela para o avô, que é um homem carrancudo, um homem que vivia sozinho, bronco, onde a única companhia que ele tinha eram 2 cabras. E o pastorzinho que levava as cabras para passear. Então ela cativa esse avô com o tempo, porque acontecem muitas coisas e, assim, ela por ser uma criança simples, de um homem ao lado de um senhor simples, bronco, eu adorava o avô, sinceramente, adorei o avô. O avô é aquele avô do meu tempo, um avô bronco, grosso, grosso que eu digo assim, ele é grosseiro, ele não tem a delicadeza de querer enfeitar alguma coisa, ele só fala o que tem que ser falado e não destrata nem nada do tipo, e isso leva as pessoas da cidade onde eles moram, vivem nos Alpes, pensar que ele é um homem muito ignorante, um assassino ou coisas do tipo, porque ele não dá conversa para as pessoas da cidade. O que fala a Silne Reid? Ela é uma história muito legal, como eu já falei, onde mostra que apesar da situação que eles viviam de morar nos Alpes, num local frio, ela encontra a felicidade ao lado do avô e o avô se encontra essa felicidade ao lado dela. É um filme muito bonito, eu recomendo esse filme para toda a família, a gente recomenda muito, é um filme muito bom, muito bonito de se ver. Depois eu concluo. Então, o filme Rede, eu falo Rede porque elas falam Rede o tempo todo. A gente Eu quer falei raiva? dizer dublado. Falou. Ah, foi mal, errei. Então, eh, no fundo, contar um pouco da história por trás do filme. A gente ia ver outro filme. A gente tinha planejado fazer, ó, essa esse quadro com outro filme, mas, eh, bom, o filme só tinha legendado, era de de ver, era de noite. Aí a gente viu um dublado, Rede, que estavam enviando no lugar desse. E é um filme família. Quer dizer, ele é possível de todas as crianças verem com tranquilidade. Olha, um filme muito interessante, muito bom. Eh, Tem muitas coisas para falar do filme. A primeira coisa é que existe a ação do maligno na nossa vida. Lembra da oficina do diabo, quando nós pensamos? O filme vai fazer um pouco isso também, porque a tia da rede
vai até ela e quer se desfazer dela a todo custo e leva para o avô. E depois que ela está com o avô, ela aparece novamente e quer levar a menina para um outro lugar em Frankfurt, eh, na Alemanha. Eh, Ela vende a sobrinha. ela é vendida. Olha, no fundo, vem uma pessoa e fala uma realidade que não é. O avô queria que ela saísse. Não, o avô não queria que ela saísse. É, não é esse o pano de fundo do filme, mas é importante saber, muitas vezes, quando se dá ouvido a coisas ruins acontecem. Os pecados têm consequência. É importante saber isso. Outra coisa bem interessante é que a rede tem uma forma de reagir ao mal, de reagir às situações difíceis, não ao mal, mas às situações difíceis. Quando o avô dela passa Por por uma rua que as pessoas estão falando dele, que chamam ele de assassino, a forma como a rede tem de se posicionar frente a isso é dando a mão ao avô. Eh, essa é a forma como ela tem de dar Ela força apoia. ao avô. E aí depois, eh, a acontece com a Clara, eh não vou contar o filme, mas a forma como a rede tem de, eh, reagir às situações adversas, muito adversas, é que ela dá a mão para outra pessoa. Ela está apoiando a pessoa com dando a mão a essa pessoa. Ela Eh, apoia no silêncio. Ela não abriga. é interessante isso de ver qual é a nossa função frente às situações da vida. Não é que ela pode resolver, que ela olha, a intercessão é estar ali para apoiar, estar ali para apoiar, sempre que a pessoa precisar. E dar a mão é um pouco esse sentido de poder estar ali para apoiar a pessoa. Falando em apoiar, nos apoia. Cliquem no curtir, comentem no vídeo, porque é importante. Não deixem de dar o like, porque abra E não, o YouTube vai esconder esse vídeo e nós não vamos saber mais. bom, só dando uma sequência no livro Rede, o filme e o livro enfatiza muito algumas virtudes das pessoas. Isso no caso do personagem Reid, né, que a gente está falando. Enfatiza a bondade, a gratidão, a fortaleza, a fé, a família, que é importantíssima para a Reid. É importantíssimo para a Reid eh, trazer essa questão da família. O livro descreve muito, porque ela tem um amigo, o Pedro, onde ele tem uma avó muito idosa e ela já não pode comer pão, porque ela já não tem dentes. E Heidi, quando chega nessa cidade, na casa na Alemanha, ela percebe que o pão lá é macio. Então ela quer, porque quer levar aquele pão para a avó do Pedro. Para ela é muito importante essas pessoas que estão ao redor dela, para as pessoas que ela considera como família. O Pedro, que é o pastor que leva 2 cabras do avô dela, passa a ser família. E você vê no filme que ela a família o avô dela passa a ter amizade com a família do Pedro. E as pessoas da cidade, quando ela volta, têm um outro olhar diante dessa situação de que as pessoas julgavam o avô e não sei mais o quê.
tu vai vendo na história, porque a história passa muito corrida, essa vida na cidade, essa vida no vilarejo, a vida porque enfatiza muito a convivência dela na primeira parte do filme, a convivência dela com o avô. E começa uma convivência também complicada, porque ela foi ali para ser abandonada pela tia. A tia dizia que tinha uma promessa de que ia buscar ela, para ela ia arrumar uma escola, ia arrumar não sei mais o quê, ia dar uma vida melhor para a Heidi. Mas a gente vê que a verdade do mundo não era essa, porque quando eu vi, eu pensei: "Não vai voltar", mas a tia voltou, o que me espantou. Mas quando a gente chega, vai vendo o decorrer da história, a tia dela só aparece em 2 situações: para abandonar ela na mão do avô, e na segunda, onde ela vende a menina para uma casa de pessoas ricas, porque a filha precisava de uma dama de companhia. É, eu vou usar a palavra dama de companhia, mas é porque eles queriam criar a menina junto para que a filha tivesse uma pessoa com quem conversar e brincar da idade dela. E a Clara é uma coisa de 3, 4 anos mais velha que a Heidi. Então ela, cria essa e ela vai criando essa amizade com as pessoas ali. A a avó da Clara gosta muito da Heidi. O pai simpatiza com ela, e você vai vendo que ela vai criando essas amizades. Então, é um filme muito, muito bonitinho de se assistir, justamente por causa dessa questão da amizade. Você cria uma questão também de ver porque a Rede ela, se importa com as coisas simples. Porque por mais que ela estivesse num lugar com cidade, não sei mais o quê, ela sempre buscava as montanhas. As montanhas que fascinava bastante o avô, porque para ela aquilo ali era o mundo dela. Porque no que ela poderia ter visto nessa questão de abandono, ela viu uma bênção para ela, porque ela teve esse avô, meio bronco, que mandou ela dormir com as cabras no primeiro dia, no segundo dia ela passou a dormir dentro de casa, mas ele tinha de manhã um copo de leite para ela tomar, um queijo para ela comer, um pão para se alimentar, não deixou ela passar fome, não deixou ela de dar carinho a ela, e o tempo você vai assistindo nessa primeira parte do filme, que eles 2 passam a ser muito parceiros, que você pensa que, é um avô bronco. Ele era bronco sim, mas ele brincava com ela, levava ela para passear. Eu estava conversando com o Anderson, teve uma certa parte do filme que ele coloca ela nas costas, eu pensei: "Ele não tem mais idade nem para carregar ele, tá carregando essa menina desse tamanho nas costas, de 8 anos". Então é muito bom de se ver. E você de verdade, eu vi como é aprender a confiar em Deus dentro desse filme, porque as situações que a Reide passa é difícil. E você vê que Deus não deixa, não decepciona em nenhum momento, mesmo diante das situações difíceis, porque ela eu penso, isso é uma interpretação minha, para algumas situações, que por ela ter boa fé, ela acredita nas pessoas, ela confia no que a tia fala, mas quando ela chegou ali no trem, ela vê que a intenção da tia não é a tia dela poderia ter mentido sobre a questão do avô, e ela passa a falar: eu quero voltar", e a tia fala: "Você pode voltar se você não se adaptar". E depois ela tem o choque de realidade que é: "Não, você não pode voltar". E ela passa a criar vínculo com a Clara, e se torna difícil ela querer voltar para o avô dela e querer também ajudar a Clara, que a Clara precisava dessa ajuda, dessa companhia dela. Eh, falando sobre o livro vende na Amazon, eu já andei dando uma pesquisada, se você quer procurar para comprar. É um livro de leitura bem um livro de leitura fácil,
com capítulos longos e uns capítulos mais longos, mas com bastante descrição, e são livros para crianças a partir de 6 anos, quer dizer, é uma leitura para crianças realmente que estão nessa fase de aprender a ler, que para aprender a usar a imaginação, porque como descreve todo o local, a criança passa a imaginar, tem esse o imaginativo dos locais. Hoje a gente, não vê muito livros infantis assim. Eu tenho um menino de 6 anos e o livro favorito dele é Pedro Vira Porco Espinho. É um livro pequenininho, com poucas frases. Ele lê esse livro todinho já, e o livro já está todo cacarecado. E são livros com poucas frases, poucas coisas, mas assim, eu tô tentando incluir para ele livros um pouco maiores, com um pouco mais de descrição, mas a imaginação do João já é bem hiperativa com relação à questão ao imaginário, mas crianças que precisam do imaginário, que produzir um imaginário, é interessante esse livro. O filme, tem muitas versões de filme, a Reide. O mais novo foi o de 2015. Tá, esse tá no Prime Video, quem quiser assistir. Eh, reza a lenda que ele é um filme que também tá na Netflix, mas provavelmente já deve ter saído do catálogo. Mas ele é um filme que tem livro, tem filme, tem desenho animado japonês, tem um desenho animado em Portugal. Foi feito um desenho em Portugal. Foi feita uma novelinha na Argentina também, mas também já perde muito do foco da história da rede original, que a gente passou um olho, assim, muito rapidamente, mas, recomendamos muito. Se você gosta desse tipo de novelinha para as crianças, recomendo, porque é uma historinha legal para crianças. Uma nove Para quem gosta de passar novelinha para criança assistir, quer passar alguma coisa com capítulos, dá uma procurada na internet que você vai achar essa novelinha. Eh, os desenhos também você consegue encontrar pela internet. O livro tem para comprar e o filme está na Amazon. Bem interessante, mas não vamos pensar que todos os desenhos, a série animada, é tudo igual. Não, dificilmente será. Os pontos de visão diferentes. E esse filme que está na Prime é muito bom. Esse é o que a gente está falando que é bom. E é bom para crianças, para adultos, para um geral. E ele é relacionado, assim, o pano de fundo dele é muito cristão. Vale a pena. Vale a pena para geral. Para os adultos é interessantíssimo. E para as crianças, para exemplificar histórias, olha, por exemplo, é possível ver a história de José na rede, porque é vendida, porque acontecem coisas e num no pano principal é que tudo vai dando certo. A providência divina é muito viva nessas situações. Rede que, tem que sair da casa dela e tem que ir para o avô e depois vai ser vendida e depois olha, é muito interessante pensar a história de José com a história de Rede, que é muito, muito relacionada. É interessantíssimo. E é uma coisa que faz uma pergunta, eh, aqui vai um spoiler que não tem como dizer, mas a Clara anda na cadeira de rodas, porque ela não pode andar. E é interessante pensar, o que te impede de andar? O que te impede de caminhar? Pois, chegando até as montanhas, não sei,
que é um terreno acidentado, que é um terreno difícil, você pode voltar a andar. Você pode voltar a andar e ver que Deus não te deixa em momento algum. Em momento algum, Deus está sempre olhando para nós. E poder pensar que por que eu tenho isso? Por que eu tenho aquilo? Porque eu sou pobre? Porque, porque Deus permitiu? Porque senão você não conseguiria andar. Olha, é muito, muito interessante quando você pensa o filme todo numa ótica cristã, que parece que a escritora pensou isso desde o começo. Pensar que Deus permite coisas para que nós possamos andar, para que nós possamos caminhar. Senão, eu e você ficaríamos parados no nosso comodismo e ficaríamos numa cadeira de rodas. Não poderíamos caminhar. Olha, isso é que é importante no livro. Isso é que é interessante. Podemos pensar que sempre teremos uma ajuda, mas as coisas que nos acontecem, elas são panos de fundo para que nós possamos andar. Não é? Pedro anda sobre as águas e quando olha para ele, quando não está na montanha, quando olha para ele, volta a afundar. É muito interessante isso. Bom pensar essas coisas e talvez as crianças podem entrar aí com a sua imaginação, que talvez seja pequena, mas é, é muito direto uma criança pensar, porque ela não se defende. Então veremos de novo um filme na semana que vem. Quem sabe será o filme em árabe que nós não vimos dessa vez. Até semana que vem. Tchau, tchau.